Nesse instante, vamos mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estudarmos a doutrina do Mestre Jesus, sempre agradecendo e pedindo por todos os nossos irmãos necessitados desta luz maravilhosa, amparando a todos, fortalecendo a todos que se encontram em situações adversas por não entender o sentido da mensagem do Mestre, mas que cada um de nós possamos nos fortalecer e auxiliar sempre aqueles que necessitam da nossa ajuda. E nesta noite, mais uma vez, agradecendo a Cristine Nascimento, que tem o tema central Sociedade de Direito, a visão espírita da evolução da sociedade. Então, que a paz e o amor de Jesus envolva todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Opa. Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite formulado pelo irmão Adalberto, que partilhar um pouquinho do, do que eu aprendo, né? A gente fala assim, é palestrante espírita, é muita ousadia diante de todo o conhecimento, de todos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou e todos os dias nos faz com que nós possamos refletir sobre quem nós somos. Toda reflexão que o Mestre Jesus nos traz enquanto espíritos que nós, todos os dias, de cada encarnação, temos a tendência de evoluir. Um tantinho que seja, mas tendemos sempre a evoluir. E trazer um pouco desse tema, sociedade de direito, eu, até o ano de 2022, eu fui professora de algumas faculdades de direito aqui na cidade de Feira de Santana. Estava com professores que não eram da área de direito, eles falavam assim, nossa, mas vocês professores de direito falam difícil. E eu sempre gostei de deixar assim bem claro para todos. Fácil é falar difícil. Difícil é falar fácil. E falar fácil sobre o direito, sobre aspectos jurídicos, numa visão espírita, ela faz com que nós possamos refletir de uma forma mais aprofundada sobre a filosofia. Filosofia essa que não é a filosofia jurídica, mas sim aquela filosofia que nós aprendemos com o Mestre Jesus sobre o que é a filosofia do amor, do respeito, da caridade, da reciprocidade. E quando sempre fui muito observadora, desde muito criança. E depois de me arriscar a lecionar a disciplina de filosofia do direito e estudando a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, eu comecei a compreender cada vez mais sobre o quão é importante a gente refletir sobre a nossa atual encarnação e qual é o nosso papel na encarnação atual em que nós estamos vivenciando. Daí, quando eu trago essa temática, sociedade de direito, visão espírita na evolução da sociedade, pode parecer assim até um pouco pretensioso falar de direito já faltando só uma semana para o Natal. Mas não é pretensão, não sou quero não só de forma pretensiosa, mas de uma forma reflexiva. Faltando uma semana para o Natal, se o que nos leva
a refletir sobre quem nós somos na sociedade brasileira atualmente, se nós somos apenas seres que somos regidos por uma Constituição Federal, ou se nós somos muito mais do que seres que somos regidos por uma Constituição Federal, mas sim regidos pela letra e as palavras que o Cristo nos deixou. Daí, deixa eu ver aqui se deu certo aqui, pronto, deu certo aqui. O Google apresentou uma atualização e eu até gostei agora dessa atualização. E aí a gente se pergunta, qual é o objetivo da nossa encarnação? No Livro dos Espíritos, a questão 132, ela pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí a resposta é, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à imperfeição. Para uns é expiação e para outros é missão. Para muitos de nós, estamos encarnados nesse momento atual, às vezes a gente pode falar assim, mas dá muito trabalho fazer o que eu faço, administrar a padaria dá muito trabalho. Mas será? Você já parou para refletir se administrar a padaria não é algo que somente você vai fazer de melhor? Porque não é somente administrar a padaria, mas é fazer um pão com qualidade. É levar aquele alimento para tantas e tantas mesas. Ou, às vezes, a gente pode parar e pensar assim, aquele espírito evoluído que ganhou a denominação de santa, né, a Santa Dulce dos Pobres, a Santa Dulce, ela tinha uma grande missão. E curioso que a Santa Dulce, em a sua vasta altura física de 1,50 m, a irmã Dulce só tinha um pulmão. E a irmã Dulce, ela não reclamava, ela estava sempre auxiliando o próximo. Então eu vou e volto e sempre vou fazer essa reflexão, convidar vocês a fazer essa reflexão. Será que a consciência da responsabilidade de administrar a padaria e levar o melhor pão para a mesa das famílias, ou ainda auxiliar através da caridade, como a irmã Dulce o fez durante anos e anos, será que são atitudes que estão transcritas na Constituição Federal ou são atitudes que estão transcritas na Lei de Amor e Caridade? A gente começa a compreender que a nossa encarnação, nós temos duas possibilidades. A possibilidade de encontrar a luz, mesmo vivenciando no ambiente que nós estamos vivendo, ou permanecer em um ambiente onde muitas vezes a gente pode parar e reclamar assim, poxa, mas eu não consigo sair dessa estagnação, eu não consigo fazer nada diferente. Mas será que o problema é o Cristo? Ou será que o problema somos nós que não estamos identificando que a nossa atual encarnação, nós podemos fazer dela algo sempre melhor? Porque como a própria questão 132, ela fala, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. E aí o Livro dos Espíritos, ele ainda fala o quê? Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer
todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É que assim que concorrendo com a obra geral, ele próprio se adianta. Meus irmãos e minhas irmãs, certamente nós temos irmãs aqui que acumularam durante anos atribuições como criar filhos, cuidar da casa e trabalhar, que certamente não é uma atitude fácil. Mas o que aqui a questão 132 fala? Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Aí já pensou? Hoje tudo tem tudo em máquina, né? Hoje em dia o povo nem usa mais vassoura, agora é um negócio de um aspirador de pó que fica limpando o chão. Mas já pensou se a gente só acordasse e falasse assim, agora é um diacho de uma Alexa, né? Alexa, faça meu café. Alexa, frita meu ovo. Que graça teria? Alexa, pinte o cabelo da minha filha. Alexa, separe a roupa da minha filha. Será que nós, enquanto encarnados e encarnadas, nós não temos que fazer através de pequenas atitudes, de pequenas ações, ações essas que possam nos auxiliar a chegar a essa dita perfeição? Assim, a gente segue que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala-se sobre a lei de reencarnação. A encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Ele quem? O espírito. O espírito. Aí a gente acorda, né? Eu vou dar aqui o exemplo de que antigamente, né, para poder fazer. Eu lembrei agora aqui da minha avó. Minha avó adorava preparar tempero para temperar carne naquela gamelazinha, né? E ela batia ali o alho, o cheiro era maravilhoso, mas demorava um tanto para o alimento ficar pronto. Hoje tem um negócio de um processador. Você bota lá o tempero, o alho e bota lá, liga lá o processador e fica tudo rápido. Mas o ato de fritar a carne, de temperar, ainda precisa das mãos humanas. Então, quando ele fala aqui que a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência, será que aquela pessoa que inventou o processador, o multiprocessador, que seja, será que um dia não parou e pensou assim, a gente pode acelerar aí esse processo de temperar a carne, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje tem um diacho de um aplicativo de entrega de alimentos, o iFood. Eu me recordo que há pouco menos, na verdade, né, de 10 anos atrás, se a gente quisesse receber comida em casa, a gente tinha que pegar o telefone fixo, que não eram todas as empresas que tinham o celular, nem tinha o WhatsApp ainda, né? Não há 10 anos atrás até tinha já o WhatsApp, mas não era fomentado como é hoje. A gente tinha que pegar o telefone fixo, ligar para a pizzaria e pedir, eu quero uma pizza para minha casa. E aí a gente não sabia mais ou menos o tempo que a pizza ia ficar pronta. Hoje você sabe quando a pizza foi para o forno e melhor, o tempo que a pizza vai sair da pizzaria para chegar na sua casa. E quem inventou isso? O iFood, um espírito encarnado baiano.
Ah, mas o iFood, poxa, antigamente era mais gostoso, porque a gente não precisava ficar ligando para ninguém trazer a comida em casa, a gente mesmo ia na pizzaria, era mais gostoso, reunia a família. E ainda continua sendo muito gostoso reunir a família, todo mundo se vestir dia de sábado para sair todo mundo para ir para pizzaria comer. Mas olha que coisa bacana. Hoje também é possível a gente estar em nossa casa, todos nós reunidos, com a nossa família, não querendo colocar uma roupa assim muito diferente, não querendo colocar um calçado muito diferente, só ficar no conforto do seu lar com sua família e pedir a pizza e todo mundo comer a pizza sentadinho ali na mesa. Olha que coisa gostosa. Mas será que este espírito encarnado que criou o iFood, será que ele não teve experiências em sua vida atual de uma avó que demorava em torno de 2 horas para preparar uma pizza? Hum. Então, será que a inteligência dessa pessoa, desse espírito encarnado, não teve ou não tem alguma finalidade? Todos nós temos algo que só nós somos capazes de fazer. E não atribuir a outra pessoa. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a lei de reencarnação, ele menciona: contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é o castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Ao fazer a leitura desse trecho, eu me recordo muito sobre aquelas pessoas que hoje, infelizmente, utilizam da sua inteligência para aplicar golpes por meio do diacho do celular. O que faz essas pessoas praticarem esses atos? Existem dos homens, né, que quando a gente vai lá para a área do direito, está no Código Penal, falando que furto é crime, crime cibernético é crime. E o que faz estas pessoas agirem contra a lei? O Evangelho explica. Ele fala aqui, olha, para o homem esclarecido em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido. Se o homem com senso moral amplamente desenvolvido tem atitudes corretas, este homem ou esta mulher que pratica crimes cibernéticos certamente não são sujeitos que têm um senso moral elevado. Daí, meus irmãos e minhas irmãs, é importante a gente sempre refletir quando existem homens e mulheres que são levados a cumprirem as suas penas nas casas de detenção. Muitas vezes a gente para e pensa assim: poxa, é triste, né? Tá preso. Mas o problema, meus irmãos, aqui eu não vou nem questionar a qualidade ou a baixa qualidade do sistema carcerário brasileiro. Mas vamos falar sobre o senso moral destas pessoas que estão nestes ambientes. Eu me recordo que há pouco mais de 22 anos atrás, né, quando eu ainda fazia faculdade, eu tinha uma curiosidade de conhecer uma unidade prisional. E quando nós, na época da faculdade, existia uma ala do Presídio Lemos Brito, em Salvador, que ainda não havia sido inaugurada. E o professor, na época, perguntou quem queria ir e eu
quis ir e fui. Naquela época eu ainda não tinha conhecimento da minha condição, da minha mediunidade ostensiva, e lá foi Cristine para conhecer a ala nova, que ainda não havia sido inaugurada, que ainda não tinha detentos, para conhecer a prisão Lemos de Brito. Meus irmãos, é uma região que eu acho que se eu tivesse a mediunidade de clarividência naquela época, certamente eu ia ver coisas das mais terríveis. Porque a energia do ambiente é uma energia que não é uma energia boa. E o que me deixou surpresa, em verdade, é que quando eu cheguei em casa, eu só conseguia fazer uma coisa: dormir. Eu dormi de meio-dia às 18 horas. E eu fazia, meu Deus, como pode? Anos mais tarde, já conhecendo a minha condição de médium ostensiva, eu comecei a entender que os espíritos que ali estão são espíritos que têm uma moral não tão elevada ainda, fazendo com que a vibração energética do ambiente não seja uma vibração muito boa. E aí eu volto a trazer a vocês a reflexão. Será que o que faz esses irmãos estarem lá nas unidades prisionais, será que é a existência ou a inexistência de leis terrenas? Não, porque as leis existem. Mas o livro dos Espíritos deixa aqui bem claro que o problema chama-se a moral. Moral, quando o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Então, quem está reencarnado e está passando, né, como nós baianos falamos, está passando por seus perrengues, certamente não está passando por perrengue à toa. Mas aí a gente pode fazer a seguinte reflexão: será que o meu senso moral da vida atual está elevado em comparação à minha vida anterior? E aí, quando a gente se faz essa pergunta, são reflexões que só casando a nossa mente e o nosso coração, vamos realmente saber e compreender o quanto ou ainda não está elevado o nosso senso moral. E aí, quando a gente pergunta o que forma o nosso senso moral, no livro Céu e Inferno, ele fala que o progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Então, quando eu falei assim, há alguns minutos atrás, né, que se você tem uma padaria e você administra a padaria e fala assim, nossa, mas administrar uma padaria dá um trabalho. Dá um trabalho. Dá muito trabalho. Mas será que em vidas anteriores você não foi o padeiro e não o dono da padaria? Você não foi o padeiro e que trabalhou tão bem, tão bem, tão bem, que os irmãos espirituais te deram a oportunidade de falar assim, olha, ele além de fazer um ótimo pão, ele vai saber multiplicar aqueles pães? E nesta vida atual, você está utilizando a sua inteligência para multiplicar mais e mais e mais e mais pães? Quando a gente fala sobre esse senso moral, é importante a gente refletir sobre como nós estamos aprendendo a evoluir o nosso senso moral. Às vezes a gente sempre
fala da moral no sentido cultural, né? Ah, mas a moral de fulano é ficar ouvindo aquelas músicas horrorosas e não é a moral no sentido cultural, mas é a moral no sentido de que nós estamos nos permitindo evoluir, permitir conhecer realmente sobre aquilo que algum dia nós criticamos tanto. Será que a possibilidade de reconhecer sobre a nossa moral é uma possibilidade de que nós possamos começar a refletir não somente em relação a uma vida passada mais em mente, mas sempre nós temos a inspiração dos bons espíritos. E aí me veio aqui em mente muito sobre as atitudes dos políticos. Será que os políticos, eles realmente têm consciência do seu papel e da sua responsabilidade com todo o povo que escolheram eles para estarem naquele lugar? Será que eles têm esse senso de responsabilidade? E se certamente eles não cultivaram esse senso de responsabilidade, aí a gente acaba voltando. Deixa eu testar aqui para ver se vai voltar. Opa, aqui. Se eles não aprenderam realmente sobre o seu senso de responsabilidade, aí a gente volta para aqui quando ele fala, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. E aí a gente só vai saber, eu confesso a vocês que às vezes eu me pergunto assim, né? Puxa, como é que deve ser um político desencarnado? Como é que deve ser? Será que eles estão no umbral? Será que eles vão ter que reencarnar umas 20 vezes aí ainda? Ou será que todos são iguais? São essas reflexões que muitas vezes eu faço, eu me pergunto, mas não apenas sob o ponto de vista legal, não apenas sobre o ponto de vista da existência de leis, mas sobre o ponto de vista moral. Quando o homem ou quando a mulher não tem consciência sobre o seu senso moral e como o seu senso moral faz com que as outras pessoas ao seu redor possam vir a ser influenciadas, positiva ou negativamente, a gente começa a entender sobre a necessidade da reforma íntima. Porque a nossa reforma íntima, quando nós reconhecemos que nós temos um defeito, se a gente sabe que aquele defeito existe, nós temos uma possibilidade, querer melhorar. Ou não, porque se eu não quiser melhorar, eu tenho uma única consequência, que foi o que nós falamos já no slide anterior. Mas eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque o tempo é curtinho, né? Opa, será que travou aqui, Jesus? Opa, eu acho que travou aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui. Vixe, Maria. Travou. Eu vou abrir aqui pelo celular, tá, gente? Vocês me perdoem, mas como diz o filósofo Faustão, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu abrir aqui. Não foi mesmo. Agora foi. Pronto. Vamos desligar aqui o celular. Então, no Livro dos Espíritos, quando se pergunta que definição se pode dar da moral, é a regra do bem proceder.
Se a gente está agindo bem, tudo que a gente faz de bem, o bem retorna para a gente. E se a gente está quebrando essa regra do bem proceder, se a gente está fazendo algo errado, esse algo errado volta para a gente. Daí, quando ele explica aqui que aquilo que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que a separam dos mundos superiores. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou age conforme a regra do bem proceder, ou age contra a regra do bem proceder. E se agir contra a regra do bem proceder, o que é que vai acontecer? Nós vamos continuar em mundos inferiores e em mundos desgraçados. E aí a gente se pergunta, poxa, reencarnei no Brasil. Né? Eu me recordo quando eu era criança, a gente falava, tinha um governador na época no estado da Bahia que o povo falava assim, rouba mais faz. Olha que diacho de moral é essa. Rouba mais faz. Mas será que a criatura, para fazer alguma coisa, ela precisava roubar? Será que ela não poderia agir sem roubar? Né? Será que ela não tinha um senso moral, uma consciência de que a sua atitude iria atingir as outras pessoas de forma negativa? E aí, quando a gente se pergunta, né, nós somos espíritos evoluídos, espírita não reclama porque reencarnou no Brasil, mas entre tantos problemas que existem em outros países, nós somos muito felizes, como as guerras, né, Rússia, Ucrânia, a guerra a Israel, com tantos outros países, nós não temos essas guerras declaradas. Nós somos felizes porque nós não temos terremotos, nós somos felizes porque nós não temos maremotos, mas nós temos uma série de outras questões a serem vencidas. E entre elas, e a principal delas, é a evolução moral. E quando a gente se pergunta, poxa, por que eu reencarnei no Brasil? Certamente nós temos respostas. E as respostas estão falando sobre a necessidade da vida social. Quando na questão 766 se fala a vida social está na natureza, certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, coisa linda, se você reencarnou na sua cidade, não foi à toa. Ou ainda, alecrim dourado, se você escolheu sair da sua cidade de origem e ir para a cidade onde você está residindo atualmente, você está cumprindo a lei da vida na sociedade. E na questão 767, quando se pergunta, é contrário à lei de Deus o insulamento absoluto? E a resposta é, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente. A gente teve resposta clara e efetiva disso no diante da pandemia. Na casa, nós ficamos. Eu, no meu caso, eu fiquei eu, meu pai e minha mãe. Eu não convivia mais com os meus irmãos, não convivia com os meus sobrinhos, não convivia com os meus alunos na época. Isso diariamente eu tinha contato em torno de pelo menos umas 50 pessoas diferentes todos os dias. E de uma hora para outra, ficamos todos enclausurados. Então, como é que eu poderia aprender a ser uma pessoa melhor se eu estava trancadinha dentro da minha casa?
E aí eu até confesso a vocês que eu achei que depois da pandemia, que muita gente ia estar bem melhor, né? O senso moral de muitas pessoas estaria elevado. Mas não foi assim, né? E a gente está percebendo isso, esse reflexo ainda nos dias atuais. A quantidade de pessoas que estão ansiosas, a quantidade de pessoas que ainda preferem permanecer dentro de casa, os adolescentes que durante o período da pandemia estavam terminando a fase da infância, iniciando a fase da adolescência e agora estão na fase da adolescência e não sabem mais como ter esse contato adolescente, adolescente adulto. É algo muito difícil. E aí a gente avança para falar o seguinte, que a fãs se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América. Todo esse espírito analítico não passou de esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual, um Brasil evangélico em cujas estradas, cheias de esperança, luta e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de três raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. As reservas brasileiras não se circunscrevem no mundo de aço do progresso material que impressionou fortemente o espírito de Humboldt, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Este é um trecho do livro Brasil, Pátria do Evangelho. E logo, quando eu mencionei, alguns minutos atrás, sobre o desafio, o nosso desafio enquanto espíritos encarnados no Brasil, que é ultrapassar e vencer as nossas debilidades morais, olha aqui o que o próprio trecho do livro fala, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. O nosso país, o Brasil, é um dos poucos países ainda do mundo que tem um potencial aquífero para matar a sede do mundo. E o que é que nós estamos fazendo para manter esse potencial aquífero? O Brasil ainda é um dos poucos países que contém rios, lagos e lagoas, ainda são poucos, mas ainda existem, com águas límpidas que ainda podem ser consumidas. E por que que países do velho mundo, né, do continente europeu, se preocupam tanto com o Brasil? A preocupação não é à toa, porque eles acabaram matando toda a fauna e toda a flora dos rios, lagos e lagoas que lá existem. Por isso que muitos destes países se preocupam e injetam recursos financeiros. Mas do que adianta nós falarmos sobre injeção de dinheiro de outros países se nós a concepção de que uma planta é só uma planta? Planta é vida. Água é vida. E nós podemos e precisamos, para atingir esse nível evolutivo, esse nível de perfeição, como já foi mencionado no primeiro slide, para que nós possamos alcançar esse nível de perfeição, nós precisamos partir de pequenos atos. Eu, certa vez,
eu fui para a casa de uma amiga em outro estado e eu fiquei extremamente incomodada com a quantidade de garrafas de água mineral que existiam dentro do carro. E com água, né? Eram, assim, em torno de umas 30 garrafas de água mineral, aquelas águas de 500 ml, e muitas garrafas tinham 3 dedos, 4 dedos de água, 5 dedos de água, às vezes tinha a garrafa ainda estava cheia. E no meu costume, quando existe alguma água que eu não consumo e que fica dentro do carro, né, e depois de alguns estudos foram mostrados que o material daquele plástico, quando ele é aquecido, ele solta substância na água, eu parei de beber. E aí hoje eu faço o quê? Eu pego aquele resto de água e molho as plantas. Eu molho minhas plantas. E aí a gente para e pergunta assim: quantas pessoas pegam o resto da água e jogam no ralo da pia? Muita gente. Quantas pessoas não pegam uma planta, uma plantinha, por menor que seja, e quebra a planta, por dizer assim, ah, não, não quero essa planta aqui na minha varanda, não. Planta é vida. E melhor, nesse nosso calor, muitas plantas vai tornar aquele ambiente mais refrescante. Então, nós temos diversos aspectos morais ainda a serem ultrapassados. Aspectos morais estes que nós vamos passar desde a consciência ambiental do que é uma garrafa PET, a consciência moral do termo antigo, da expressão antiga, quando se falava do rouba mais faz. Não é rouba mais faz. O político ele está fazendo nada mais do que a obrigação dele. No livro dos Espíritos, na questão 629, nós temos novamente uma pergunta, né? Que definição se pode dar da moral? E aí a gente já viu a resposta, que a moral é a regra de bem proceder. E aí nós vamos lá para o preâmbulo da Carta Constitucional de 1988, que fala: nós, representantes do povo brasileiro, quem na época da formulação da Constituinte de 87 era constituintes que, através da eleição indireta, estavam ali nos representando. Mas aí a gente para e pergunta: será que aqueles homens e as poucas mulheres que lá estavam naquela época realmente representavam as minhas vontades? Em 88 eu tinha só 6 anos de idade, mas certamente muitos de vocês aqui, em algum momento, começaram a se questionar: será que aquele deputado ou aquela deputada realmente está transmitindo o que eu acho, o que eu penso? E aí, ainda no preâmbulo da Constituição, fala de alguns valores morais: o valor da liberdade, da igualdade, como valores supremos de uma sociedade fraterna. E aí a gente fala assim: ah, mas o Brasil está horrível. A sociedade não está evoluindo. Meus irmãos e minhas irmãs, não vou concordar e nem vou discordar. Mas nós temos ainda muito ao que evoluir. Mas nós estamos evoluindo e já evoluímos e muito. Mas o que é importante a gente compreender que, mesmo diante de todas as dificuldades, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ainda é uma sociedade fraterna. Ah, mas tem facção, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Aspectos de violência são aspectos que, no mundo de provas e expiações, nós ainda temos muito o que evoluir e ultrapassar. No preâmbulo ainda fala a sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Quando ele fala
de uma sociedade pluralista, realmente é uma sociedade pluralista. A nossa sociedade brasileira, ela admite os diversos credos, as diversas religiões, as diversas culturas, as diversas formas de pensar. Mas o que ainda nós temos muito o que evoluir é o que o preâmbulo fala de uma sociedade sem preconceitos. E certamente, eu vou dizer por mim, né? Mas talvez isso tenha acontecido com alguns de vocês, quando a gente fala assim, eu sou espírita. Ainda tem gente que olha assim meio torto para você. Ou quando, há pelo menos uns 20 anos atrás, quando falava assim, fulano é evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus. Aí, aproximadamente há 20 anos atrás, começaram a aparecer aqueles tantos escândalos com o fundador da igreja, e muitas pessoas queriam atribuir a todos os fiéis daquela igreja os mesmos valores do fundador naquele momento, o fundador da igreja naquele momento. Então, a gente faz parte de uma sociedade que nós ainda temos que vencer esse obstáculo moral do respeito à diferença. Se realmente a nossa sociedade é uma sociedade sem preconceitos, nós precisaríamos aceitar o tanto que o outro é diferente de nós. E o mais interessante, quando aqui no preâmbulo da Constituição, quando ele fala como a solução pacífica das controvérsias, graças a Deus, a nossa sociedade evoluiu. E quando eu falo que a nossa sociedade evoluiu, eu trago aqui para vocês algumas situações que mostram como a nossa sociedade ela é uma sociedade que, mesmo diante de tantos conflitos, nós ainda sabemos conviver uns com os outros. Nós temos aqui este jovem que no dia de ontem ganhou um prêmio importante para o mundo do futebol. Mas o mais importante que nós temos que observar sobre a figura deste jovem é sobre o senso moral do respeito e aceitação das diferenças que ele representa hoje em um outro país. Porque outras pessoas ainda, outros espíritos encarnados ainda não aceitam essa diferença. Foi jogar futebol, melhores jogadores, ou segundo, né, o prêmio da FIFA, o melhor jogador do mundo. Mas a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é uma sociedade pacífica, sim. Porque ela é uma sociedade que, mesmo diante de tantas diferenças, sociedades onde nós temos evangélicos, onde temos indígenas, onde temos católicos, nós temos a aceitação e o respeito de quilombolas, de homens de negócios e principalmente de pescadores. A nossa sociedade é ainda uma sociedade que tem muito a evoluir, mas a nossa evolução, ela está caminhando. E quando eu digo que a nossa sociedade, ela está, que a nossa sociedade, ela está caminhando e está evoluindo, nós paramos para nos perguntar sobre qual a evolução e qual o nível de evolução real e efetivo está na nossa sociedade brasileira. Vai haver alguém sempre que vai falar que a nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa, é uma sociedade que adora um abuso de poder, é uma sociedade que não respeita a falta de instrução, ou melhor ainda, quer se usufruir, né, em cima de quem não tem muita instrução. São pessoas que ainda querem que não aceitam a diferença religiosa, principalmente dos povos de matrizes africanas. Ainda são pessoas que querem afirmar que o problema sempre é a falta de oportunidade e não se permitirem conhecer outras culturas, outras possibilidades. Machismo, intolerância, fome, impunidade.
muitos desses valores nós vamos afirmar que são valores da nossa sociedade. Eu vou me avançar um pouquinho aqui, por conta do tempo. E aí só vou voltar aqui só para falar o seguinte, e a gente vê a diferença entre valor e moral. E quando a gente vai lá no dicionário para entender o conceito de moral, mesmo que no livro dos Espíritos ele menciona que moral é a regra do bem proceder, aqui quando a gente vai no dicionário, o dicionário fala o quê? Que moral é relativo às regras de conduta e aos costumes estabelecidos e admitidos em determinada sociedade. Se lá em 1988 era aceitável o rouba mais faz, hoje, na sociedade do ano de 2024, o rouba mais faz não é mais aceitável. E certamente o que fez com que esse rouba mais faz não fosse mais aceitável não é apenas o conhecimento do que está escrito numa lei constitucional, mas é o que está transcrito nas entrelinhas do coração e do senso moral de cada um de nós. Se nós reconhecemos que a violência de gênero é algo que existe, nós precisamos começar a refletir nós, enquanto espíritas, o quanto nós estamos contribuindo para a manutenção ou para a finalização dessa violência de gênero. Se em algum momento nós vamos aceitar que a falta de segurança por parte do governo federal, estadual ou municipal é algo aceitável, nós precisamos reconhecer que nós, enquanto sujeitos e sujeitas, brasileiros e brasileiras, nós temos um pouco de culpa. Nós temos um pouco de culpa porque nós vamos aceitar como normal essa ausência de segurança. A partir do momento que nós começamos a entender que a ausência de segurança não é algo que deve ser aceitável, nós vamos entender que nós precisamos começar a mudar. E como em slides anteriores, foi dito que o sujeito, para conseguir a sua evolução e a sua perfeição, ele parte de pequenas ações. E muitas vezes a gente pode pensar assim, mas eu não vou conseguir mudar o mundo. Não, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente muda quem está ao nosso lado. E aí eu trouxe essa frase, o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã. Porque a moral que o Cristo trouxe para nós e traz todos os dias em nossas vidas, é o reconhecimento de que, para que nós possamos viver em uma sociedade melhor, não é apenas reconhecer que existem leis terrenas, mas é reconhecer que é o respeito e amor ao próximo que faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor todos os dias de nossas vidas. Daí, quando a gente vai lá para o Livro dos Espíritos e vamos reconhecer, através da sistematização da sua apresentação, nós vamos lá encontrar sobre o que é a moral espírita. E na terceira parte, quando fala das leis morais, ele fala da lei divina ou da lei natural, da lei do trabalho, da lei de adoração, da lei de conservação, porque são regras de conduta, são regras culturais que nós, enquanto espíritas, nós precisamos aprender a internalizar em nossos corações. E uma delas que faz com que nós começamos a compreender que mesmo o Brasil tendo mais de 1 milhão de advogados, mesmo o Brasil sendo o país com maior quantidade de litigiosidade, ou seja, o país com maior índice de processos na justiça, nós vamos entender que fazer justiça com as próprias mãos não é mais aceitável, porque o nosso senso moral foi totalmente modificado.
Aí, quando no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, fala-se sobre a perfeição moral, as virtudes e os vícios, sobre as paixões e o egoísmo, a questão 893 pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício, no interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Quando nós vimos no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele menciona que a reencarnação ela pode ser uma expiação ou pode ser uma missão, até conseguir enxergar e fazer daquele momento, daquela encarnação, ou melhor, ultrapassar aquela encarnação de uma expiação para alçar degraus mais altos, como mencionado no Livro dos Espíritos, também em uma outra questão anterior, já citada aqui, é entender que, muito embora eu precise cuidar primeiro de mim, mas eu preciso cuidar de mim, estar bem para cuidar do outro. Eu faço medicina, não é medicina para mim, é para o outro. Eu fiz arquitetura, não foi para construir casas para mim, mas para o outro. Eu aprendi a fazer os melhores bolos, não foi para mim, foi para o outro. Eu aprendi a cortar e a costurar, não foi para mim, foi para o outro. E se a gente aprende sempre que a moral que o Cristo nos deixou e nos trouxe é aceitar, acima de tudo, que nós, para atingirmos a evolução, a perfeição, nós precisamos um pouquinho a cada dia, nós vamos entender que na atual encarnação, como aprendemos na doutrina, é a nossa melhor encarnação. Porque se em outras épocas, falar até numa reunião fechada, como a nossa reunião neste momento aqui, uma reunião fechada, porque nem todos estão assistindo, nem todos podem assistir. Mas em épocas antes da Constituição de 1988, esta reunião aqui ela não existiria. E uma coisa é certa, estaríamos todos presos. Se hoje a moral do Cristo ela está incutida em nosso coração, é porque nós aprendemos e entendemos que censurar a liberdade de pensamento, a liberdade de fala, não é reconhecer que a nossa sociedade é uma sociedade plural, que é uma sociedade fraterna. Se hoje a nossa sociedade é uma sociedade que não se pratica mais duelos, mas uma sociedade em que se respeitam as regras de processo, nós vamos entender por que que existem tantos processos a serem julgados no Poder Judiciário. Mas quando entendemos principalmente que existem as diferenças, mas elas precisam ser respeitadas, porque a lei de amor e caridade está aí para todos, nós vamos aprender a respeitar as sociedades e as pessoas como elas realmente o são. E assim, para finalizar, nós vamos sempre continuar lutando. Né? Trouxe aqui até um trocadilho aqui meio fazendo plágio do PT, né? A luta continua mesmo, companheiros e companheiras. Porque nós estamos encarnados e para atingir a nossa pretendida perfeição, nós temos muito ainda a evoluir. Nós temos muitas barreiras morais a serem quebradas. Muitas vezes a gente acha um absurdo uma pessoa, como a que eu trouxe aqui nessa coisa aqui anterior, né? Existem momentos que existem pessoas que acham absurdo existirem conceito de família entre duas pessoas do mesmo gênero. Respeito. Vamos aprender a utilizar a moral e o respeito.
Vamos colocar em prática o entendimento e o respeito e o amor ao próximo, levando em consideração principalmente aquilo que o Cristo nos ensinou, que é o amor. E para encerrar, concluo meu pensamento aqui da seguinte forma: falar de uma evolução de uma sociedade de direito não é apenas falar sobre letras de lei, não é falar apenas de Constituição, de Código Penal, de Código Civil, de Estatuto da Pessoa Idosa, de Estatuto do Desarmamento, não. É falar sobre como nós, seres encarnados, estamos nos permitindo sermos seres melhores. E ser seres melhores parte principalmente da auto-oportunidade de reconhecer que eu ainda tenho muito a melhorar em alguns aspectos morais. E assim eu encerro a minha fala na noite de hoje. Muito obrigada. Muito bem. Agradecemos e é uma grande lição para todos nós observarmos essas condições em que estamos vivendo ainda aqui na Terra. Mas, na realidade, já melhoramos muito. E hoje já sabemos que é preciso a gente usar a consciência de maneira mais correta, vamos dizer assim. Porque essa consciência está, além de Deus, aí, nos dirigindo. Só depende de nós. Então, quanto mais aperfeiçoarmos, melhor entenderemos essa lei de Deus em nossa consciência. Com muita paz, Deus proteja a todos. Eu acredito que tem mais uns 2 minutos ou 3 aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, eu acredito que dá tempo ainda. O pessoal hoje está tímido. Oh, Parabéns, parabéns, Cristine, pelo excelentes reflexões. Deus que te abençoe, meu anjo. Parabéns mesmo. Amém, obrigada. A nossa evolução, nosso aperfeiçoamento só depende única e exclusivamente de nós. Da outra vez que eu tive aqui, disse estava bem falante. Acho que disse hoje está tímida, né? Não estou tímida, não. Estou pensando no que você falou, Cristiane, e estava pensando assim, né? Você falou uma frase que eu nunca tinha ouvido. Falar bonito é fácil. Agora eu quero ver falar simples. O simples é que é o difícil. E estava pensando na evolução que felicidade também ia ser no Brasil, né? Mas estava pensando na evolução. Uma das coisas que eu acho mais assim de evolução, eu sempre fico pensando, é a máquina de lavar roupa. Lembra que há 20, 30 anos atrás a gente ia no tanque, né? Hoje não, a gente coloca lá a roupa sai pronta e até de secar também, já seca junto, né? Agora precisa ter o dinheiro para pagar, pagar a eletricidade, né? Mas eu estava pensando como que Bendita inteligência, né? Disse. muito. Eu estava pensando que, lembra que, assim, quem é terceira idade lembra, no telefone mesmo, a gente ia no orelhão, né, ponhava a ficha, às vezes estava falando, a ficha acabou, acabou a conversa. Hoje não, hoje nós estamos aqui, cada um num estado, né, estamos todos aqui conversando. Eu lembro que falava assim, vai ter um tempo que todo mundo vai ter televisão a cores. Eu lembro que eu tinha aquela 29 e a minha televisão é nova, viu, gente? Eu estava com a 29 até um pouco antes da pandemia. E agora a gente tem, né, aqui, assim, que evolução. Tem uma televisão grande, toda colorida, né? E leve. Lembra o peso das televisão de antes, que a gente não conseguia carregar? Hoje a gente, com a criança, consegue carregar. Então, veja a evolução, né, dos espíritos, né, que tem essa, né,
essa inteligência, né, de fazer coisas, né, que a gente não consegue entender, né? Hoje a gente nem mais tem telefone fixo, né? Hoje é tudo no celular, a gente faz banco pelo celular, a gente manda, faz Pix, não é? Que coisa assim, é uma evolução assim que se a gente pensar, né, o antes, hoje você quer assim, tomar um banho, você entra no banheiro, você liga o chuveiro, aquela água quentinha, aquele monte, antes a gente tomava banho de bacia. Gente, olha a evolução. E a gente ainda, gente, por tudo isso a gente tem que agradecer. É lógico que todos os países têm isso, mas nascer no Brasil é um privilégio, sim. Nós temos muitas coisas que os outros países não têm. E é isso. Eu sempre tenho conversa, viu, Cristiane? Então, Eu, eu sou aquela pessoa que eu tenho conversa. E sobre o antigo, uma coisa que me chamou a atenção também, que eu fiquei pensando assim, sabe? Eu tenho netos, né? E aí minha neta às vezes vai na casa das amigas dela, aí as amigas dela falam assim, minha avó fez bolinho de chuva, fez isso, fez aquilo outro. A minha neta, muito descortês, ela fala assim, a minha avó não faz isso, porque a minha avó é uma avó moderna. Eu falei, gente, eu não sou mesmo a vozinha do bolinho de chuva de bolo. Eu falo, gente, se eu vou sujar, porque eu vou lá na padaria e compro. Entendeu? E eu acho engraçado, porque às vezes eu penso assim, sabe, gente, que ela tem vontade de ter aquela avó, sabe? Aquela avó do crochê, sabe, que ficava ali bordando. Aí ela fala assim, não, minha avó é a avó moderna, minha avó não faz isso e não precisa nem pedir para ela que ela não faz. Mas não sei como seria, assim, eu seria essa avó, nem imagino, eu acho que eu não seria nunca essa avó, porque realmente eu sou uma avó, eu sou uma avó moderna. E é isso. Que bom, avó moderna. Quem mais? Mais alguém, gente? Aproveita. Boa noite. Erlândia. Em relação à fala aí da nossa irmã Disse, de Cristine, Boa. me deixou com uma interrogação. Com esse avanço, essa inteligência do material, digamos assim, o que contribui na evolução espiritual? Porque a cada vez mais há uma facilidade muito grande das tarefas, a inteligência dessas pessoas, desses espíritos que vem criando essas coisas todas, facilitando a vida de cada um de nós, será que nos atrasa em nossa evolução? Porque nos deixa muito acomodado, né? Por parte, deixa muito acomodado, que nem citou aí a respeito dos processos, né? Que antigamente se lavava a roupa, hoje coloca em uma máquina, entre os afazeres domésticos, e vivemos numa sociedade uma correria muito grande. Claro que facilita muito a vida das pessoas em si, porque antigamente as mulheres em si, ela só era só os afazeres de casa. Hoje, graças a Deus, que é um avanço, ela trabalha fora, tem outros serviços e tem um de casa. Ajuda, assim, nesses avanços, né? Nessas tecnologias de cada vez mais. Mas há uma preocupação, eu sempre questiono isso, e nessa evolução espiritual, será que nós fomos preparados? Isso vai nos ajudar nessa evolução, nesse processo evolutivo nosso? A evolução, só vou terminar, a evolução nos livra do tanque, nos livra do fogão, muitas vezes do aspirador de pó, que trabalha sozinho, sim, que ele vai pegando. Então, a evolução, eu não sei como cada um pensa de um jeito. Para mim, é ótimo. Para mim, essa evolução é ótima, porque eu também vivi aquele tempo lá atrás, né, de 30 anos, né? E hoje vivo numa modernidade que realmente é muito confortável, para falar a verdade. Não, para mim também. Eu vivi nesse tempo que eu colocava uma bacia de roupa na cabeça e descia para a fonte para lavar roupa. E hoje, claro, nessa facilidade toda que temos, é de agradecer sim pela evolução que temos. É.
Erlândia, quando você. Eu até te agradeço a pergunta, porque quando o Disse estava falando, me veio aqui justamente isso na mente, porque o problema não é a evolução, mas é a finalidade que nós utilizamos, que nós damos para aquilo, né? E Henrique, ótima reflexão. Mas eu comento essa sua reflexão. Porque, Erlândia, o que que acontece? Hoje à tarde eu até estava me recordando de uma fala do Divaldo na Semana Espírita. Foi Semana Espírita, meu Deus. Acho que foi na Semana Espírita de Conquista. Eu estava assistindo no YouTube e eu me recordo de algo que ele falou sobre o café. Mas por que o café? Porque certamente existem muitas pessoas que falam assim, mas se eu tomar café me dá insônia. E aí o Divaldo falou assim, o problema não é o café, mas é a finalidade que você dá ao café. E aí eu digo a mesma coisa. O problema não é o celular, mas é a finalidade que você dá ao celular. Acontece quando você fala da questão da inteligência, a gente precisa ficar um pouco mais atento às crianças, aos adolescentes e aos recém-adultos, né? Aqueles que acabaram de sair da adolescência e entraram na fase adulta. Porque entraram no momento da pandemia onde não se assiste mais TV, desenho animado não se assiste mais na TV, é no celular. Eu era de uma época que eu chegava da escola, ainda dava tempo de chegar em casa e assistir Caverna do Dragão, faltando 10 para meio-dia. As crianças hoje não sabem quem é Caverna do Dragão, não sabem o que é Caverna do Dragão, só sabem o que é de uma Peppa Pig, de um Baby Shark e conhece tudo pelo celular. As crianças hoje não sabem mais correr, brincar no meio da rua, mesmo que a gente fale assim, mas hoje a rua está muito perigosa. Está perigosa, mas a gente precisa ponderar. Não à toa que existem países, perdão, existem países que já proibiram o uso de celular nas escolas e só permitem utilizar o tablet escolar com única finalidade pedagógica. E no Brasil, se eu não me engano, foi ontem, a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou agora volta para a Câmara dos Deputados para ver se a Câmara dos Deputados vai aprovar a proibição do uso do celular em sala de aula. Então, se nós adultos estamos utilizando o celular com um fim benéfico, ok, mas nós também temos já um senso moral, uma consciência construídas. E ainda que nós não estejamos com a nossa consciência totalmente construída, mas nós já estamos em um nível um pouco mais avançado. Mas se a gente pega adolescente, criança e esses jovens, esses recém-adultos que finalizaram a adolescência no período da pandemia, a gente precisa se preocupar, porque não é apenas o uso do celular, mas a finalidade o qual eles estão dando para o celular. Né? Eu achei até graça que ontem, hoje de manhã, eu vi um negócio na internet falando que esses aspiradores de pó elétrico pela internet, que na China eles deram problema e eles estavam violentando os animais, estavam perseguindo os donos da casa. Misericórdia. Eu prefiro ainda utilizar a vassoura, que pelo menos ainda faz com que meu braço fique um pouquinho mais forte. E eu aprendi que quando eu tô varrendo, eu consigo refletir um pouco melhor sobre a vida varrendo, né? Então, o problema todo não é não é o produto das inteligências, não é
o Google, não é a internet, não é o Pix, não é, mas é a finalidade que cada um está dando para aquele objeto. E aqui eu sei, Adalberto, tenho só 5 segundos só para poder só ler aqui esse comentário de Henrique. Tranquilo. Quando o Henrique fala assim, ó, acredito que o uso dessa inteligência na construção desses produtos, por exemplo, veio para otimizar nosso tempo, que se encaixa nessa fala do acomodar, o que nós estamos fazendo mesmo como essa otimização de nosso tempo. Essa otimização do nosso tempo, ela deveria ser, na verdade, Henrique, até para auxiliar mais a nossa saúde mental, auxiliar mais a nossa própria saúde, né? Qual é a finalidade da máquina de lavar? Enquanto que da máquina de lavar prato, lavar louça, prato não, lavar louça, máquina de lavar louça. Qual a finalidade da máquina de lavar louça? Deixar a dona de casa mais livre. Mas vem cá, gente. Tem coisa, eu vou dizer por mim, tá? Tem coisa mais gostosa você pegar uma pasta Tol, você arear a panela e ver a panela brilhando. Será que a máquina de lavar louça vai me dar esta satisfação? Não vai me dar. Com certeza não vai me dar. Então, a gente, quando a gente para e a gente reflete o que a gente está fazendo do nosso tempo, a gente precisa, e eu falo assim, não puxando a sardinha para a doutrina espírita, mas nós temos essa responsabilidade um tanto que maior, porque nós, dentro da doutrina, nós trazemos a reflexão sobre o que nós estamos fazendo do nosso tempo. Se nós estamos olhando na internet futilidades ou se nós estamos assistindo na internet palestras, estudando o que é que nós estamos fazendo. Então, é algo que a gente precisa estar sempre se auto-vigiando e, de repente, até também dando aquela cutucadinha assim no amigo, no irmão, falando assim, ó, dá uma lida ali, ó, abre ali no YouTube, no canal da FEB, tem aulas assim maravilhosas de Jacob Sotrovão, dá lá uma olhada, a gente consegue utilizar muito bem esse nosso tempo, que às vezes pode ser até ocioso. Não falo mais. Então, vamos chegando ao final da doutrinária da noite. Peço para a própria Cristine fazer a prece final da doutrinária. Muita paz, Deus abençoe a todos. Mestre Jesus, nós te agradecemos pela esta oportunidade, pela oportunidade de estarmos reunidos, faltando uma semana, Jesus, para o teu aniversário. Que o teu amor, a tua caridade, os teus ensinamentos sempre façam brotar em nossos corações a maior esperança. Que o teu amor, Jesus, nos auxilie sempre na nossa auto-melhora, na nossa reforma íntima e, acima de tudo, que nós possamos continuar sendo instrumento da tua palavra. Que assim seja.